E hoje nós vamos estar falando aqui de um personagem, né, que eu me agrado muito com ele, que é Paulo. Paulo, né? Pudéssemos seguir realmente, ser o que realmente Paulo falou, né? Seja meu imitador assim como eu sou de Cristo, né? Mas nós temos que buscar cada dia mais para chegarmos a essa excelência. E nós vamos falar hoje do passado, presente e futuro. E Paulo, em Filipenses 3, 12 ao 14, Paulo diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso eu mesmo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O que é a vida? O que é o tempo? Já vivemos muitas situações no passado, estamos vivendo algumas situações agora, vamos viver outras futuramente, mas o que é a vida? O que é o tempo? Quais foram as nossas vitórias? Quais foram as suas vitórias? Quais foram as nossas derrotas? O que praticamos no passado? O que estamos praticando no presente? E como será o nosso futuro? Nós sabemos pouco da vida. Pouco, quase nada. Mas nós sabemos do nosso passado. Sabemos o que nós passamos, o que nós vivemos lá. E também nós sabemos o que estamos passando hoje no nosso presente. Mas também sabemos pouco e quase nada do que nos reserva o futuro. Como estamos vivendo? Temos planos, temos sonhos. Fizemos já muitas coisas boas, também fizemos muitas coisas ruins. Mas nós precisamos fazer igual o apóstolo Paulo. Não olhar para as coisas que ficaram para trás. A nossa vida tem que estar baseada não na perspectiva humana, mas nossa vida tem que estar baseada na ótica de Deus. Porque Deus esteve com você no passado. Ele está com você neste presente. E com certeza Ele estará com você no futuro. Mas a nossa visão tem que estar como a de Paulo. Nós não podemos estar olhando a nossa vida passada, a nossa vida presente e a nossa perspectiva, os nossos sonhos futuros na ótica humana. Nós temos que estar olhando com os olhos de Deus, não com os olhos da carne. Porque se você olhar pelos olhos da carne, principalmente o seu presente, você vai desanimar. E você não vai alcançar um futuro. Passado, como Paulo fala aqui, passado, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esqueçam das coisas que ficaram para trás. Passado significa o que já foi. Não volta mais. E a Bíblia diz que a vida que agora vivo, não vivo mais eu. A Bíblia diz que agora eu sou uma nova criatura. Que todo o meu passado mundano, que quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, eu não vivo mais no passado. Mas agora eu sou uma nova criatura, eu não sou mais escravo do pecado, porque eu fui liberto por Cristo Jesus. Eu tenho que ter essa consciência. Então esta é a ótica de Deus
que Paulo diz para que nós verificamos. Eu não posso mais olhar pela ótica humana, na ótica que eu vivia como escravo do pecado, porque a vida que agora eu vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se nós tivermos essa consciência, se nós tivermos isso na nossa mente, fatalmente nós não vamos estar presos ao nosso passado. Paulo era um religioso antes de ser salvo. Um rabi judeu, extremamente religioso, sincero, extremamente responsável em tudo aquilo que ele fazia. Muito responsável, muito sincero. Ele era tão sincero que ele levava tão a sério aquilo que ele fazia, que ele perseguia aqueles que não estavam na mesma visão dele. De tão sincero que ele era. Um religioso, sincero, um bom caráter, um bom profissional, um bom soldado. Mas, se nós fôssemos avaliar a vida de Paulo, a sinceridade de Paulo, o caráter de Paulo, para alguém que pudesse, a religiosidade de Paulo, para alguém que pudesse alcançar os céus, essa pessoa era Paulo. Quem poderia alcançar o céu? Uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, uma pessoa que não engana, uma pessoa que cumpre os seus deveres corretamente. Quem é essa pessoa? Paulo. Mas não. Faltava a ele a principal coisa. Ele era afastado de Jesus. Paulo não conhecia Jesus intimamente. Talvez muitos cristãos e religiosos estão hoje, mas eu sou uma pessoa de caráter, eu sou uma pessoa sincera, eu sou uma pessoa que trago minhas coisas tudo bonitinho, eu cumpro todos os meus deveres da sociedade, mas é afastado de Cristo. Não tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não tem Cristo como o centro da sua vida. Paulo tinha tudo. Tinha tudo para alcançar o céu. Seria a pessoa ideal para alcançar o céu. No entanto, era um pecador perdido, afastado de Cristo. Este era Paulo. Passado. Precisamos aprender a lidar com o nosso passado. Precisamos entender o nosso passado. O seu passado, ele pode te trazer amargura. O seu passado, ele pode te fortalecer, como também pode te enfraquecer. Podemos culpar-nos dos erros que cometemos no passado, mas também podemos nos orgulhar de coisas boas que nós fizemos lá atrás. Tudo isso é bom. Mas nós temos que superar os traumas. Temos que superar as acusações que vêm sobre as nossas vidas, dizendo que você cometeu um erro lá atrás e que sua vida não tem mais sentido e que sua vida não tem mais conserto. Temos que superar o nosso passado. Jesus, ele veio para cuidar do seu coração. Para que você soubesse lidar com o seu passado. Tudo se fez novo. Agora tudo se fez novo. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram. Mas agora eu tenho um plano, eu tenho uma carreira a seguir, eu tenho um futuro a alcançar, assim como Paulo falou. Não que eu já tenha obtido tudo, nós não obtemos tudo. Nós somos falhos. Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também eu fui alcançado por Cristo. Nós temos a consciência que nós somos alcançados por Cristo? Nós temos a consciência que Cristo nos alcançou? Que hoje Cristo vive na minha vida? Eu não alcancei tudo, mas eu tenho consciência que Cristo me alcançou. Não podemos ficar presos nas derrotas, nos fracassos, nos erros. Deus não quer
que o seu passado seja o seu carrasco e seu coveiro. Deus quer que seu carrasco seja seu professor e seu mestre. Devemos aprender com aquilo que nós cometemos para trás e avaliar que quando nós cometemos, nós não tínhamos a direção do Senhor. Nós não pedimos orientação para Deus e talvez por isso nós cometemos o erro. Aprendemos com os nossos erros. Temos que recorrer a Jesus a todo tempo. Em todo tempo, recorrer a Jesus, porque só Ele vai curar as feridas. Só Ele pode trazer consolo para as nossas almas. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Só Ele pode apagar as angústias que nós temos e o sofrimento e as raízes de amargura que ainda Satanás coloca na sua mente e no seu coração. Mas o próprio Paulo diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas atente, nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Há 2 semanas atrás, nós pregamos aqui sobre verdade e mentira. Se você não esteve aqui, busca lá no nosso canal essa pregação, assista. Que cristão que nós estamos sendo hoje? Um cristão verdadeiro, um cristão mentiroso? Passado. O passado não pode te condenar. Através da conversão, através do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, tudo ficou para trás. Nós temos algo a prosseguir e algo a alcançar. E como nós lidamos com isso? Como nós podemos esquecer? Através da fé. Somente a fé em Jesus, sabendo que Jesus um dia morreu na cruz por você, somente através da graça de Deus, quando você tem consciência da graça e da misericórdia de Deus, nós podemos nos livrar do passado. Sabendo que nós já fomos perdoados. Muitas pessoas, eles sabem que Jesus morreu e levou sobre si todos os nossos pecados. E que nós já fomos perdoados. Mas muitas pessoas ainda não se perdoaram. Muitas pessoas não se perdoaram dos seus erros. Não se perdoaram das coisas que ficaram para trás. Por isso ainda estão sofrendo. Por isso não conseguem fazer o que Paulo falou. Esqueça do que ficou para trás. E avanço. Eu tenho que avançar, prosseguir para o alvo que me foi preparado. Isaías 43, 18, 19, diz assim: esqueçam o que foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a conhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Esqueçam do passado. Deus está trabalhando na sua vida. Ele está falando que vocês ainda não conhecem. Mas Ele vai abrir um riacho na sua vida. Ele vai transformar a sua vida. Mas se você ainda ficar lidando com as coisas antigas, tanto aquilo que você cometeu no passado, ou também não sair do mundo, não sair do seu passado de pecado, não sair do seu passado e verdadeiramente, se você um dia aceitou Jesus como Senhor e Salvador, deixe as velhas práticas. Porque senão também você está no passado. Deixem as velhas práticas. Deixem o passado. Eu estou fazendo uma coisa nova, esqueçam o passado. E agora Paulo fala do presente. E Paulo fala do presente, avançando para os que estão adiante de mim. Voltando para o versículo de Filipenses, ele diz: não que eu tenha alcançado, avançando para as coisas que estão adiante. Como é difícil viver o presente. Como é difícil viver o hoje. Como é difícil viver a situação que você está passando, seja em qualquer área, seja na saúde, na finança, no sentimental.
É difícil viver o hoje. Mas o desejo de Deus é que você viva hoje. É que você não viva ansioso por coisa alguma. O desejo de Deus é que você viva o hoje. Por que você está preocupado com a sua dívida de amanhã? O amanhã não chegou. Deus quer que você se preocupe com o presente, com o hoje. Nós vivemos preocupados com o passado, estamos preocupados com o futuro e não estamos vivendo o melhor de Deus, que é o hoje. Quando você se preocupa com o passado, quando você está preocupado com o futuro, o seu hoje vira, literalmente, um inferno. Por quê? Porque você não consegue viver. E quando chegar o amanhã, que será o hoje, você também vai viver o inferno, porque você vai estar preocupado com o passado e com o futuro. E você nunca está vivendo o hoje. Se Deus falou, não andeis ansioso, porque eu preparo cada dia para você. E Jesus aqui, ele nos ensina, quando Jesus ensinou os seus discípulos, ele fala assim, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus falou isso. E nós queremos cuidar do dia de amanhã. Jesus falou, o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ele fala, basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. E quando Jesus ainda ensina os discípulos a orarem, ele disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia não nos dai amanhã. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, presente. É o que Paulo fala, avançando para o que estão hoje, adiante de mim. O que está diante de mim hoje? Quem estava domingo passado, o pastor pregou aqui uma mensagem maravilhosa. O que eu tenho nas mãos? O que eu tenho nas mãos amanhã? Será que quando Jesus, foi até a mensagem que o pastor pregou, será que quando Jesus apresentaram para ele 5 pães e 2 peixinhos, apresentaram Jesus, amanhã nós teremos 5 pães e 2 peixinhos. Não, apresentaram hoje. O que vocês têm na mão? Hoje. O que você pode fazer hoje? O que você pode agradecer hoje? Pelo ar que você está respirando agora. Pelo que Deus fez para você até agora, até esse exato momento. Mas o amanhã, basta cada dia o seu mal. Ele nos ensinou a orar, nós temos orado, Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Temos orado assim? Não. Senhor, me dá amanhã, porque amanhã eu preciso pagar, amanhã eu preciso ir no médico, amanhã eu preciso fazer, amanhã eu preciso ir lá, amanhã eu preciso exortar, amanhã eu preciso... É hoje. Senhor, o que eu preciso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje? Devemos pedir a Ele o que o Senhor tem preparado para mim hoje. Porque o que Ele tem preparado para você hoje é o melhor. É o melhor. O povo de Deus, quando estavam no deserto, Deus mandava o maná todo dia. Ele não mandava o maná para amanhã. Ele mandava o maná para hoje. E nem poderiam guardar, porque senão apodrecia. Peguem apenas o que vocês precisam para o dia de hoje. Sabe para quê? Para que o povo aprendesse a ser dependente de Deus. Nós temos que aprender a ser dependente de Deus. Sabendo, igual diz em Tiago, que a nossa vida é como uma névoa que vem e logo se dissipa. Eu estou pedindo algo para amanhã que talvez eu não vou comer. Eu estou pedindo um dinheiro para amanhã que talvez eu não vou usufruir. E essa ansiedade tem me tirado da comunhão com Deus. E eu preciso estar com comunhão com Deus todos os dias, porque a minha vida é como uma névoa que logo se dissipa. E talvez o que eu estou pedindo para amanhã eu não vou ver amanhã.
Não é assim que diz a palavra? Em vez de dizer amanhã farei isto ou aquilo, irei a tal cidade, deverias dizer amanhã, se Deus quiser e eu estiver vivo, eu farei isto ou aquilo. Estamos preocupados com amanhã. Viva o hoje, viva o presente. É o presente, Deus vai realizar para você tudo agora, no presente. Talvez a quantidade excessiva de trabalho, tantas coisas que você tem para fazer, tantas coisas que você tem para realizar, está te tirando do foco. Mas quando você entrega nas mãos de Deus, quando você confia nele, quando você tem fé, sabendo que Deus está no controle da situação, sabendo que Deus é o seu socorro bem presente, naquele dia, as coisas fluem. Você desenvolve o seu trabalho, as coisas daqueles dias vão se realizar. E quando você for deitar, obrigado, Senhor, pelo hoje. Obrigado que o Senhor preparou para mim hoje. Eu tenho certeza que amanhã o Senhor vai preparar algo melhor. Eu confio em Ti. E é assim que nós temos que viver. Não preso ao passado, mas avançando no presente e vivendo o presente. A Bíblia diz que existem dias bons, mas existem também os dias que não são tão bons. E nós, como humanos, nós nos regozijamos nos dias bons. Nos dias bons nós ficamos felizes, nós estamos alegres, que dia maravilhoso, hoje eu tenho tudo, tenho dinheiro, tenho saúde, e nós nos regozijamos nos dias bons. Mas não é assim que Deus nos ensina. Em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 14, diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre seu futuro. Quando os dias forem bons, regozije. Maravilhoso. Mas quando for mal, considere. Mas o que tem saído da boca do cristão? Hoje o dia está um inferno. O dia que Deus preparou para você está um inferno? O dia que logo de manhã ele abriu seus olhos, está um inferno? O dia que logo de manhã ele te deu um ar para respirar, está um inferno? O dia que você sentou numa mesa e tomou um café abençoado, está um inferno? O dia que você sentou na mesa e almoçou, quando muitos estão passando fome, está um inferno? É esse o dia? Que um dia que Deus preparou para você e você está amaldiçoando quando Ele está falando? Existem dias bons, existem dias ruins. O dia que os dias forem bons, regozije, aproveite bem. Mas os dias que forem maus, considere, porque eu fiz esse dia também. Amém. Porque esse dia também é meu. E talvez eu fiz para você aprender. Amém. E você não está aprendendo, você está amaldiçoando. Você sentado numa mesa farta, você deitado numa cama quentinha nesse frio, enquanto muitos estão debaixo de uma sarjeta, mendigando pão. E você? Maldito dia. Não deveria ter acordado hoje. Queria me enterrar a cabeça num buraco. No dia que Deus fez para você. E o que você espera de Deus? O que você espera que Deus te dê? Se nem o dia que Ele te deu você considera. Nem o dia. Temos que avançar. Avançar não significa acovardar. Diante de uma situação que você está passando, ser covarde, tem que avançar. Não pode desanimar diante dos desafios que estão diante de você hoje. Não diante dos desafios que estão para você amanhã. Diante dos desafios que estão para você hoje. Eu fiz um compromisso com Deus. Que eu só subia nesse altar se eu pudesse falar a verdade. Amém. Eu fiz esse compromisso com Deus. E essa é uma verdade. Mas ela cura. Essa verdade é para te curar.
para curar a minha vida, porque o que eu estou falando para você é para mim também. Porque a palavra primeiro ela tem que vir para nós, para depois nós transmitirmos. É para mim também. Dias bons e dias ruins. É fé. Somente através da fé. Somente através da fé você vai conseguir vencer aquilo que está diante de você. Aquilo que está diante de nós. Qual é o nosso desafio para hoje? Qual é o seu desafio para hoje? Não para amanhã, para hoje. Amanhã é futuro. Não é o desafio de ontem, é o desafio de hoje. Esse desafio de hoje você tem que ter fé e tem que entregar nas mãos de Deus. É o desafio de hoje. Seja qual for o seu desafio, seja ele sentimental, financeiro, na saúde, no relacionamento, seja qual for, você tem que agir com fé. Tem que agir com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, ela vai te trazer coragem. A fé te traz coragem. Vai fazer você não retroceder em nenhum momento. A fé vai te trazer determinação, vai fazer você ir até o fim e não desistir na metade do caminho. Não começar o dia e desistir meio-dia. Desistir 10 horas da manhã. Deixa para lá, amanhã eu faço. Existe determinação, responsabilidade. Você tem que ser responsável nas suas coisas. Existe responsabilidade. Deus não tem compromisso com irresponsáveis. Porque Deus é responsável. Ele cumpre a sua palavra com responsabilidade. Por isso, os votos que você fez um dia, você tem que cumprir. Isso é responsabilidade. O voto que você fez um dia com seu esposo, com a sua esposa, eu prometo amar, respeitar, até que a morte separe, é voto, cumpra. O voto que você fez com Deus um dia, Senhor, o dia que o Senhor me der, eu vou estar na sua obra, eu vou estar trabalhando, eu vou estar fazendo, eu vou estar desfazendo. É voto, determinação, com fé, cumpra. Humildade. E depois que você ter alcançado toda a honra, toda a glória, é dele. É de Deus. E depois de ter alcançado toda a honra, toda a glória, fé exige compaixão. Você ter compaixão do próximo. Muitos estão sofrendo do seu lado. Você tem que ter compaixão. Talvez você não tenha nada para dar, assim como Pedro falou. Eu não tenho ouro nem prata, mas é o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Talvez você não tenha nada, mas você tem a sua oração. Você tem uma palavra de conforto, uma palavra de conselho para dar. E fé exige alegria. Paulo diz, eu aprendi a viver contente nos dias bons. Não, não foi isso. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Porque em tudo, em todas essas coisas, eu já tenho experiência. Experiência do passado. De como não fazer mais, ou de repetir aquilo que deu certo. Mas não deu certo no passado, eu insisto no erro. Se já não deu certo lá, por que insistir aqui? E mesmo que deu certo e que você faça, a glória não é sua, a glória é de Deus. Porque mesmo a palavra diz que mesmo que depois que você fez tudo, você é um servo inútil, porque você não fez nada. Você fez aquilo que você tinha que ter feito. A obrigação. Só isso. Fez a obrigação. Fé. E mesmo diante de todas as circunstâncias, diz que Ele é fiel e justo para te proteger nos momentos de dificuldade. E talvez essa momentânea tribulação que você está passando, talvez esse momentâneo problema que você está passando, Deus tem uma palavra para você. Ele fala assim, ó, não sobreveio a você tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhe providenciará um escape para que vocês possam
suportar. Vocês vão suportar. Confie em Deus. E no momento correto, o oásis vai aparecer na sua frente. Futuro. Paulo, naquele versículo, ele fala do passado, ele fala do presente e ele fala do futuro. E quando ele fala do futuro aqui, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Agora eu prossigo para o alvo. E depois de tudo isso feito, nós temos que prosseguir para um alvo. E qual é o alvo? A minha salvação. Esse é o maior alvo. Esse é o maior objetivo que um ser humano pode ter em mente. E Paulo, mais para frente, se você ler no livro de Filipenses, no capítulo 4, Paulo diz que ele chega a chorar. Ele fala chorando sobre os cristãos confessos. Quem são? Aqueles que um dia confessaram Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, mas que não deixaram o mundo. Ele diz que fala isso chorando, que ele vê frutos, mentes de frutos mundanos. As mentes ainda estão no mundo. Cristãos confessos, que são inimigos da cruz. Isso é Paulo que fala. Fala chorando. Mentes mundanas, se preocupam mais com as coisas terrenas, se preocupam mais com as coisas materiais do que com o reino de Deus. Esses são inimigos da cruz. Eles não entenderam ainda o sacrifício que Jesus fez para ele. Eles não entenderam ainda que Jesus morreu por eles. Eles não entenderam ainda que Jesus morreu para que os pecados deles fossem apagados, mas que eles não voltassem para as coisas que para trás ficaram. Eles não entenderam ainda. Eles são inimigos da cruz. E Jesus disse, quem são os inimigos da cruz? Jesus diz bem claro, se alguém que quer vir após mim, a si mesmo negue, tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga Jesus. E ele continua. Então, para ser cristão é necessário crucificar-se com Cristo? Todos os dias. Todos os dias nós temos que sacrificar com Cristo. Mas nós temos que sacrificar com Cristo. Mas muitos de nós estamos novamente sacrificando Cristo. Porque toda vez que você volta para o seu passado, que você volta a pecar, você tem que sacrificar Cristo novamente, para novamente Ele perdoar os seus pecados. Porque Ele já fez isso um dia para você. Ele já pagou o preço. Mas quando você volta à prática, você está sacrificando a Cristo novamente. E diz também, Jesus disse, os que são de Jesus Cristo, Jesus, crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. E todo e qualquer ensinamento que nega isso, que nega que devemos deixar as velhas práticas, está fora da palavra de Deus. E nós estamos crucificando a Cristo novamente. Nós temos um alvo a seguir. Esse alvo é a nossa salvação. Temos que ter na mente que um dia Jesus vai voltar. Que um dia tudo isso aqui vai ficar. Que tudo o material que você está correndo atrás vai ficar. Mas você vai estar diante de um tribunal para ser julgado por Jesus, por tudo aquilo que você fez aqui na terra. Seja bom ou seja mal. Esse é o principal objetivo da nossa vida. Ninguém conhece seu futuro, apenas Deus. Deus conhece o seu futuro. Deus sabe o melhor que Ele tem para você. Jesus te ama. Jesus pede para você não ficar preocupado com o presente. Porque mesmo que o seu alvo seja a vida eterna, que seu alvo seja a sua salvação, para um dia você encontrar com Jesus na glória celestial, Ele quer te dar o melhor aqui. Ele quer que você viva uma vida boa, uma vida regalada. Quer que você viva uma vida de prazeres, mas não de prazer na carne, mas de prazer com Ele. Ele vai te dar tudo o que você necessita, mas Ele pede, não viva ansioso. O que você está construindo, talvez o que você esteja passando hoje, é fruto
de um passado. E o que você está fazendo hoje vai ser fruto de um futuro. Porque lá no futuro, você vai lembrar no hoje, no que você fez hoje. Então é melhor que nesse momento nós tenhamos em mente que nós temos que fazer uma conversão e fazer uma mudança de vida para que avancemos, para que tenhamos um futuro melhor. Para que não incidimos nos erros que cometemos do passado. Mas que esse passado não nos condene. Assim como eu já disse, que nenhuma condenação há. Mas que sirva de nosso mestre, sirva como nosso professor, para ensinar que aquilo eu não devo fazer mais. Que aquelas práticas eu não devo fazer mais. Que aquelas atitudes eu não devo mais tomar. E isso nós temos que fazer para garantir um futuro bom. Nós temos que viver um presente bom. Na nossa vida secular, no trabalho, trabalhar honestamente, no estudo, na sua reputação, na sua vida, na sua dignidade, no seu nome. Tudo isso, na sua vida secular, você tem que viver. Mas isso, como eu disse, Paulo era um exímio, um religioso, mas ele estava afastado de Jesus. Por isso, nós também temos que preparar para o futuro a nossa vida espiritual. Quando você se prepara para o futuro na sua vida secular, que você trabalha para ter uma regalia, quando você estuda para ser também um bom profissional, e tudo isso que eu falei, uma reputação, uma dignidade, para ser considerado diante da sociedade. Mas você também tem que se preparar para o seu futuro na sua vida espiritual, na santificação, no trabalho para com Deus, no estudo da Bíblia, no compromisso para com Deus, no compromisso com a igreja, no compromisso com a sua casa e no compromisso com a sua família. Aí você também está preparando o seu futuro na sua vida espiritual. Gálatas 6:7 diz: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Talvez estamos colhendo algo que semeamos errado, mas diz que Deus, ele é misericordioso. Temos que ter fé que Jesus nos perdoou. Temos que ter fé que o amor de Deus está presente na nossa vida. Temos que ter fé que a graça e a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã na nossa vida. O passado, ao invés de te trazer frustrações, que ele te traga um aprendizado, viu? E que o presente, ao invés de te trazer medo, tristeza de tudo aquilo que você está passando, que te traga coragem, que te traga fé, sabendo que Deus está no controle da situação e que Ele vai fazer acontecer na sua vida. E que seu futuro, em vez de trazer para você uma incerteza, uma insegurança, que você aguarde ansiosamente tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Temos que viver feliz. Só vive feliz quem tem Jesus. Só vive feliz quem tem Deus no centro da sua vida. Tem muita gente que não tem mais razão de viver. Eu não tenho mais razão de viver. Está triste. Quando você vive com Cristo, o seu passado é perdoado. O seu presente começa a fazer sentido. E o seu futuro está garantido por Jesus. Em Jeremias 29:11, diz assim o Senhor: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro melhor. Dar a vocês esperança e um futuro. Ele sabe os planos que Ele tem para você. Por isso que nós temos que viver o hoje. E Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Talvez você tenha chorado muito, mas Ele enxugará. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Deus está no controle de tudo. Por isso pense nisso. Passado, presente e futuro.